Olá para você, Libriano, Libriana, Denise da Conectarium, seja muito bem-vindo para a gente falar sobre o seu mês de julho. Lembrando que nada substitui seu mapa de nascimento. A ideia aqui é meramente a gente olhar as posições planetárias no céu, os trânsitos que os planetas estão fazendo, usando sim a técnica do horóscopo, mas de uma maneira muito mais detalhada, com o objetivo de trazer insights para você. Eu sei que é um objetivo meio pretensioso, mas a ideia é essa, que a gente use essa linguagem astrológica para trazer essa reflexão para nós, já que a gente só consegue atuar na nossa vida, a gente não tem como atuar, né, ingerir sobre a vida do outro, mas a gente consegue fazer muito, mobilizar muito ao olharmos para a gente, né? E especialmente para Libra, que é um signo que se devota muito ao outro, né? Que o olhar do outro é tão importante. Então, olhar esse paralelo de como a gente age e como isso impacta no outro de qualquer maneira, né? Então, fica esse convite para você. Antes de falar especificamente do seu signo, é importante a gente contextualizar o grande guarda-chuva de trânsito sob o qual nós todos estamos, né? Eu fiz a brincadeira no mês passado que nós entramos no Parque das Transformações, nós todos passamos por essa entrada, a gente está dentro de um contexto maior, né? Então, dentro desse Parque das Transformações, cada um vai viver um aspecto diferente, mas nós entramos ali que tá esse guarda-chuvão, né, representado com esse grande, pelos aspectos raros e conjunções raras de 2020. Para vocês terem uma ideia, são conjunções que não aconteciam, por exemplo, a de Saturno e Plutão no começo do ano, que vem reestruturar muito do que a gente entende como sociedade, não aconteciam nesse signo, não acontecia essa conjunção nesse signo desde 1518. Se a gente for pensar na tríplice conjunção no signo de Capricórnio, que não é só Saturno e Plutão, mas também a entrada de Júpiter nessa brincadeira, é ainda mais tempo que eles não se encontravam. Então, é muito raro, e quando a gente está falando de tempos raros em astrologia, a gente está falando de uma grande dobra, de um desdobramento na história. Para a gente entender um pouco a conjunção, né? A gente está falando na mitologia desses grandes deuses que comandam o mundo mitologicamente, né? Então, o encontro de Saturno com Plutão no início do ano, a gente está falando sobre tempo, sobre limite, sobre o que importa, sabedoria, o teste para ver o que a gente está fazendo. Vamos testar se esse modelo de sociedade está funcionando? Especialmente estando em Capricórnio, que fala de status quo, de sociedade. E Saturno é Cronos, o deus do tempo, que vem entender como as coisas são estruturadas, como que as coisas se corrompem frente ao tempo. E aí ele encontrou o grande, o deus do subterrâneo, o deus do inferno, do que a gente, do oculto, que é Plutão, né? O que a gente não quer ver, o que a gente deixou para debaixo do tapete. Lembrando, Plutão era Hades, né? O deus desse mundo infernal, que é o mundo dos mortos na mitologia, onde ninguém queria ir, obviamente. A gente entrar em contato com aquilo que a gente não gosta de ver. Só que depois foi se descobrindo que esse mundo subterrâneo também traz a regeneração, também traz a cura. Então, Plutão está falando de morte e renascimento, de sacudir para a gente regenerar e curar, de purificar, de purgar, que é a parte dura agora que a gente está vivendo, né? A gente tem que purgar aquilo que não serve mais, eliminar o que não serve mais, né? Para a gente conseguir renascer. Plutão fala do mito de Fênix, né, que a morte, né, da morte a gente renasce das cinzas. Então é um caminho sobre, o que a gente está falando aqui é um caminho sobre totalidade, como a gente consegue ser mais inteiro. Plutão faz esse convite, né? Nós vamos descer no pântano, mas para que você se sinta mais inteiro. Então é um convite duro, mas tentador. Então a gente está nesse momento e aí ingressou para essa grande reunião o Júpiter, um outro planeta, né? Aí Júpiter a gente está falando do deus do Olimpo, que ficou, né, o reinado do céu, e aí ele está falando de poder, de crença, de fé, no que a gente acredita, afinal de contas. Qual as nossas crenças? Qual a nossa esperança? Qual a nossa verdade? Então a gente precisa entender onde cai esse signo de Capricórnio para o seu signo, que é o que eu quero comentar, essa grande junção de grandes temas nesse signo, que olha só o quanto de coisa a gente está revisando.
E não fosse só isso, a gente tem agora a temporada de eclipses que a gente está vivendo, também no eixo Câncer e Capricórnio, o último deles. Então, a temporada de eclipses que está acontecendo atípica, porque ao invés de 2 eclipses né, seguidos, que normalmente acontece a cada 6 meses, nós estamos tendo 3 eclipses seguidos. 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Então, essa temporada de eclipses, na verdade, ele funciona como um foco de atenção para a gente, né? Um jogo de luz e sombra, alinhamento de Terra, Lua e o Sol. Então, a gente tem como se fosse um apagão, cai o disjuntor e acende as luzes de novo, tudo muito rápido, muito um flash. E ali a gente tem a oportunidade de ver o que a gente não estava conseguindo ver, de ver temas que estavam frustrando, de coisas que estão no limite, temas que estão inflamados podem vir à tona, e a fase de eclipse, ela causa um desdobramento por mais tempo, né? Então, o que vai acontecendo nessa fase de eclipse costuma perdurar e durar mais tempo. De 1 a 6 meses, eu tenho a crença que ele dura mais, né? O que a gente vai desdobrando, e não precisa ser um evento marcante, olha, aconteceu uma coisa gigante. Às vezes são desdobramentos de temas, de conversa, de relações, que aí tem uma repercussão. Então, a gente olhar, eu quero comentar por signo com você, no seu signo agora, o que áreas dessas estão sendo afetadas por tudo isso. Para o signo de Libra, esse eixo que está acionado tanto pelos eclipses como pelos trânsitos lentos e raros, é o eixo da base familiar e do trabalho, das metas, né? Então, a gente tem os 2 eclipses acionando essas áreas. Vamos comentar um pouquinho a lua nova do dia 21 de junho, que aconteceu lá com o eclipse do meio dessa série de 3 eclipses, ela aconteceu a 0 grau de Câncer, acionando essa área de metas, carreira, profissão. Lembrando que nos eclipses a gente tem chance de desdobrar os temas, né? Ou pontos que estavam inflamados vir à tona, ter notícias, desdobrar algum acontecimento até por mais tempo, né? O que acontece em época de eclipse dura mais tempo. E está acionando essa área para você, né? Que é a área mais elevada do mapa. É a área da nossa busca, né, por um espaço social, fala de hierarquia, de autoridade, de figuras de poder, de propósito, o que você quer com relação ao trabalho, metas, a ambição, né, o nível de excelência no mundo. Então, é a área do seu lugar no mundo. Então, esse eixo sendo muito acionado, inclusive os eclipses, como eu comentei, que ficam 1 ano e meio no mesmo eixo, ficou esse último ano e meio acionando muito essa área, né, de família básica, eu vou comentar agora, e de trabalho, meta, esse lugar que quer ocupar no mundo. E esses 2 últimos eclipses são os últimos nesse eixo, e ele depois vai migrar para o eixo Gêmeos-Sagitário. Então, o último toque, meio que checando o que está sendo feito com relação a essa questão de meta, família, trabalho. E agora, em julho, a gente também tem a presença de Mercúrio, a mente, o intelectual, os nossos pensamentos, né? Então, Mercúrio também está transitando essa área de metas e carreira. Então, elaborando ideias, elaborando planos. Inclusive, no início de julho, a gente tem um aspecto muito bacana desse mesmo Mercúrio, que é a nossa mente, o nosso mental, com Urano, que é o inovador, o renovador. Então é interessante pensar, né? O Urano está acionando uma área de transformação, né? Pedindo transformação, inovação. E como que você pode gerar ideias até para o seu trabalho, para a sua meta, falar com pessoas, pensar em atividades ou eventos, ou questões, ou temas que você não tinha pensado até agora, né? Falar com pessoas inusitadas ou áreas de trabalho inusitadas, que você possa ter acesso aí nesse começo de julho com esse bom aspecto de gerador de novas ideias. O eclipse do dia 5 de julho, que é a lua cheia, ele aí aciona essa área da família e interioridade, último toque, como eu estava comentando, a 13 graus do signo de Capricórnio. E essa grande conjunção, né? Nos últimos anos, você do signo de Libra pegou muita ênfase de base, de família, de interioridade. A gente está falando de uma esfera do íntimo, do privado, do familiar. É uma área de bens imóveis, de mudança de residência, né? Tudo isso vem sendo transformado e questionado nos últimos anos, especialmente com a presença de Saturno ali nos últimos 2 anos e meio, trazendo esse teste, né? Então, esse mundo interior,
Essa é uma área onde está pegando o eclipse do dia 5, uma das áreas, é a área mais emotiva do mapa, né? É a área do íntimo, desse lugar interno nosso, de onde a gente recorre quando precisa buscar esse lugar mais privado, mais íntimo. Então, aí os temas ligados à família, à interioridade, já é uma fase mais sensível de eclipse. Então, para você de Libra, como esse eclipse pegando essa área de base, pode trazer ainda mais sensibilidade, mais desdobramentos ou temas ligados a essa esfera do privado, né, do lar, ou também da questão de bens imóveis, de residência, tá bom? Queria comentar sobre a passagem de Marte, a nossa ação, o nosso impulso, é o que a gente precisa fazer para colocar em prática as coisas, para conseguir o que a gente quer, como a gente exerce a vontade. Marte, o deus da guerra, ele está no seu melhor momento, no seu melhor signo que ele rege, que é Áries. Também tem um vídeo totalmente dedicado a isso, explicando em mais detalhe porque merece. É uma passagem estendida, então que normalmente ele fica de 6 a 7 semanas, ele vai ficar 6 meses no mesmo signo, vai ter ao longo desse segundo semestre alguns períodos de bastante tensão. Então, Áries como é a nossa, o Marte como é a nossa ação, num signo onde ele está mais impetuoso, é o soldado, né, o deus da guerra no seu melhor aparato no signo de Áries. O cuidado é para que a gente use essa energia para sair da inércia, para colocar os projetos em andamento e não de uma forma agressiva, impetuosa, como também é uma forma desarmônica de uso desse trânsito, né? Então, tudo na astrologia a gente vai falar de uma polaridade harmônica e desarmônica. A gente precisa escolher. E no caso de Libra, como é o signo oposto a Áries, ele vai transitar 6 meses na área de parceria, de relacionamento, de casamento. Marte cutuca a ação, né? Então, pode trazer mais embate, mais briga, mais aflorar os temas ali nessa área, né? Porque tem um embate, uma provocação. É um signo, né? O planeta e o signo estão voltados à nossa. Eles põem para fora a nossa competição, a nossa competitividade. Então, o cuidado aí na relação com parcerias e casamento e sociedades, onde pode estar mais ansioso, pode estar mais impositivo, pode estar recebendo essa imposição do parceiro ou parceira, podem eles ou elas estarem mais impositivos com relação a você, cutucar mais. Então, respirar fundo e buscando mecanismos, porque o fato de Marte estar ali, né, a passagem dele estendida por 6 meses nessa área de parceria, já sugere uma ação, né, um impulso necessário naquela área. Ele também ativa, é vibração, é energia, uma energia de fogo. Então ele ativa também, de repente, acordar um relacionamento que estava mais morno, que estava mais parado. Então Marte vem trazer essa ação, mas fica atento, atenta, porque esse período estendido de passagem por ali, ele pega em alguns momentos um trânsito, um ruído com a forma de comunicar, né, que é Mercúrio. Então cuidar das palavras, de como comunica, especialmente porque Marte está transitando nessa área de parcerias, e Mercúrio, por sua vez, está num signo de Câncer, onde nos torna mais magoáveis nesse período. Cuidar das palavras, porque ela pode causar esse ruído aí bem nessa área de casamento, parcerias, enfim. Bom, os afetos, Vênus, ela continua no signo de Gêmeos, ela passou um período aí no movimento retrógrado. Aliás, estamos num sanduichão com vários planetas retrógrados ao mesmo tempo, sugerindo, como se nós não soubéssemos, a necessidade de revisarmos temas, né? Então a gente tem Mercúrio, tínhamos Vênus que saiu, já está em movimento direto, Júpiter, Saturno, Plutão e Netuno, todos em retrogradação, pedindo a nossa revisão em vários temas. Vênus ficou nesse período de revisão de relacionamentos, afetos e também da forma como a gente lida com dinheiro, recursos, retrógrada de 13 de maio até 25 de junho, está transitando para você numa esfera de crenças, filosofias, da busca por uma espiritualidade, também, e onde ela passa, ela facilita. Ao longo de todo o mês de julho, ela está trazendo essa facilitação para esses temas, né, de busca de espiritualidade, religiosidade, tudo que abra o seu horizonte, temas ligados a aprendizado, vida acadêmica, assuntos judiciais que podem ter uma facilitação, boas notícias, enfim.
Viagens, eu sei que a gente não está no período de poder viajar, mas abertura para o estrangeiro de alguma natureza, pensando em expansão com relação ao estrangeiro. Então, ela é uma facilitadora ali passando por aquela casa. Vênus é afeto, relacionamento com alguém que tem algum vínculo com o exterior. Enfim, a parte afetiva está passando por ali. Nós temos duas luas novas seguidas, eu comentei sobre 21 de junho, e a de 20 de julho, que é a lua nova, seguida no signo de Câncer, acionando a sua área de meta, carreira, profissão novamente. Então, sugere muito a predisposição em lançar novas sementes, já que lua nova fala de inícios de novos ciclos mensalmente, jogar sementes mesmo nessa área de trabalho, profissão, carreira, do seu lugar no mundo, dia 20 de julho. E no dia 22, o Sol, que vai mudar de Câncer para Leão, começando a temporada leonina, quando eu vou voltar para a gente comentar, né, sobre o mês de agosto. Queria te agradecer ter ficado até aqui, saber como isso ressoa para você, se faz sentido. Te vejo também lá no Instagram, onde eu costumo compartilhar bastante também. E me fala como isso ressoa para você, adoraria saber como isso tem desdobrado na sua vida, tá bom? A gente se vê em agosto, beijo grande.